Se você já tem a libido alta, não ative esse arquétipo, por favor. Tá ok? De quem a gente vai falar hoje? Vamos conversar sobre o arquétipo da Afrodite. Então vamos lá. Quem foi Afrodite? Por que eu falei que quem tem a libido alta não ativa esse arquétipo? Porque a Afrodite, eu tô falando isso, pessoal, como experiência pessoal, e eu quero falar um pouco do lado luz, do lado sombra, e não sei se em um outro vídeo ou nesse eu falo sobre a minha experiência com o arquétipo da Afrodite, ok? Então vamos lá. Amor, prazer, magnetismo e autoestima consciente, né? Essas são algumas das características do arquétipo da Afrodite. Sempre lembrando o seguinte, arquétipos são energias poderosas, então não ative só porque você viu esse vídeo ou porque você acha que a Afrodite, não. Olhe para dentro de você e se você perceber que você já tem em excesso essas características, não ative, tá? Então é preciso que você use os arquétipos de forma muito consciente, para trazer uma transformação. Então eu sempre recomendo fazer consultoria de arquétipos, entrar em um processo de autoconhecimento e perceber qual é a energia que seu corpo está requerendo, tá ok? Então hoje eu vou trazer algumas informações sobre o arquétipo da Afrodite. Começando, a Afrodite não é apenas a deusa do amor. Ela representa a capacidade de sentir prazer na vida sem culpa. E aqui, eu acho que o arquétipo da Afrodite é um arquétipo que vai falar muito com todas as crenças que a gente traz do inconsciente feminino. Nós, mulheres, nós temos muitas crenças, né? Muitas coisas que a gente carrega, como, por exemplo, ter muita culpa em sentir prazer, né? A gente, infelizmente, quando esse feminino, né, ele tá desequilibrado, a gente carrega dores, situações e culpas que não são nossas, mas são das nossas ancestrais, né? Então a Afrodite, ela tem essa leveza de ter o prazer na vida sem culpa. Então vamos pegar, por exemplo, a mãe. A mãe, né, o arquétipo da mãe, ela tem um excesso de cobrança, de autocobrança. E muitas vezes a gente percebe que as mães, elas se colocam em lugares de muita cobrança e tiram até mesmo a autoridade dos pais, né, do pai. Então, o arquétipo da Afrodite, ela, para mulheres que estão nessa energia de muita cobrança, de não conseguir ter prazer na vida, de não conseguir dizer não, ou de querer tomar tudo para si, o arquétipo da Afrodite, ele vai trazer essa leveza. Então, como eu já falei do arquétipo da mãe, né, normalmente as mães passam por essa fase, né, do cuidado excessivo com o filho, às vezes se esquecem, colocam os filhos em primeiro lugar. Então, o arquétipo da Afrodite, ela é como se fosse o oposto do arquétipo da mãe, tá? Mas ela também tem, ela é como se ela mostrasse um outro lado desse feminino, tá? Então, a gente conversa e a gente fala aqui muito sem julgamento, para que você entenda qual é a energia arquetípica que o seu corpo está requerendo, qual é a polaridade que você tá ok? Então, quando a gente fala disso, do prazer na vida sem culpa, né? Afrodite, na mitologia grega, é a deusa do amor, da beleza, do prazer e da fertilidade, tá? Ela nasce do mar, simbolizando o amor que emerge do sentir, do corpo, da emoção. Afrodite não seduz por carência, ela atrai por presença. A deusa Afrodite, ela está muito conectada com o seu corpo, com a energia que o corpo está querendo, com o prazer, com essa sedução, mas é uma sedução não porque ela quer conseguir algo, como às vezes a energia do arquétipo da sereia tem. Ela seduz para conseguir algo.
A Afrodite, ela não é assim, ela tem um feminino muito natural, mas ela seduz para que ela sinta esse prazer. Ela seduz porque ela quer seduzir, ela quer o prazer. Então ela é despreocupada, sabe? A energia da Afrodite, ela traz uma energia de calma, de despreocupação, de eu quero sentir esse prazer e não estou muito aí com as regras da sociedade. Então, ela é muito ligada a isso, a esse prazer que ela quer sentir na vida. E que nós, eu vou dizer por mim, né, que muitas vezes eu me percebi me privando desse prazer, né? Você imagina que a deusa Afrodite, ela teve vários relacionamentos, né? Vários filhos, né? Tem até aqui, ó. Ela é frequentemente representada como a deusa cheia de amor e beleza que se envolve em relacionamentos amorosos e cria filhos com seus parceiros. Os filhos de Afrodite, como Eros, Anteros, Deimos e Phobos, uma coisa assim. São conhecidos por suas características de amor e beleza e não por sua ausência, não por ausência de Afrodite. Então você imagina que a Afrodite, ela é a deusa que ela não ficava em um relacionamento por dependência emocional. Então você imagina que esse arquétipo, ele não permanece em relacionamentos por dependência emocional. Ela é caracterizada pela beleza, pelo prazer, a busca apesar de a gente às vezes associar muito a Afrodite à beleza, essa não é a característica principal dela. A característica principal dela está muito nesse sentir o prazer sem culpa. Eu faço isso por mim, não pelo outro, entendeu? Então é muito sobre essa energia. Então, quando a gente fala sobre sentir o prazer, a gente também está falando do prazer sexual, do prazer libido, né? Libido pela vida, pelas pessoas, por sentir o prazer. Então, ela não tinha essa sensação de culpa que às vezes a gente tem, nós mulheres temos nesse inconsciente coletivo, principalmente mulheres que são mães, né? Ou que estão ainda, né? Se tornaram mães recentemente. Né? Então, nesse processo do início, existe muito. Você vê, às vezes a mãe, porque eu tenho culpa, Afrodite não era assim, tá? O arquétipo da Afrodite representa a conexão com o corpo, com o prazer, com a autoestima e com a capacidade de receber. E quando a gente fala de receber, a gente está falando do quê? Do feminino, né? Desse feminino que recebe e recebe sem culpa. Então é muito legal, não sei se vocês conhecem esse estudo do feminino, do masculino, das polaridades. Comenta aqui, porque eu posso trazer essa ideia dos arquétipos de uma forma mais profunda para que você entenda, tá? Então a capacidade do receber, ela é a capacidade do feminino. O nosso corpo feminino, ele foi projetado, não foi para dar, foi para receber, né? Se você me entende, né? Fica a dica. Receber. Nós recebemos, então ela tem essa capacidade. Então ela tem esse prazer sem culpa, como eu já falei, o amor próprio, o magnetismo natural e a capacidade de desfrutar da vida. Olha só, né? No entanto, a gente precisa sempre, todo arquétipo tem seu lado luz e seu lado sombra, né? Eu já ativei o arquétipo da Afrodite e eu fiz coisas assim que eu, né, não tenho esse hábito, né? Na época, eu acabei me envolvendo com duas pessoas, né? Conheci duas pessoas e aí eu fiquei com as duas pessoas. Não ao mesmo tempo, né, pessoal? Mas na mesma temporada eu tava ficando com duas pessoas. Tava, sim, regida pelo arquétipo da Afrodite. Então, e eu não tava me preocupando muito, não. Eu tava querendo viver. E depois, na época, gente, eu usei muito arquétipo, assim, sem consciência, né? Então, depois eu senti a necessidade de tirar, porque realmente... quando você está com a libido alta e você não tem um relacionamento, né? O que você vai procurar? Eu tinha muitos relacionamentos casuais.
e depois eu comecei a me sentir muito mal por causa disso. Mas eu conto essa experiência em outro vídeo. Vamos falar agora sobre o lado luz e o lado sombra do arquétipo da Afrodite. O lado luz, vamos começar pelo lado luz. Ela vai te ajudar a desenvolver uma autoestima saudável. Não se enganem, arquétipo da Afrodite não seduz por beleza, ela tem magnetismo, ela não era muito preocupada. Tanto que se você dá uma olhada nas fotos, ela não é representada pela beleza, né? Ela não tinha aquele corpo bonito, escultural, não. Como a gente, quando a gente vê os arquétipos da sereia, da Cleópatra, né? Que focam esse lado do corpo e tal, mas a Afrodite não. Ela tem um lado sensual, mas não é um lado da beleza, é de um magnetismo natural, né? A sensualidade consciente. Uma vez eu estava vendo um vídeo da Lua, a Luana Rico, é uma youtuber aqui. E eu acho interessante os vídeos dela, porque ela, do jeito dela, ela fala de um autoconhecimento muito profundo. Você olha assim, meu Deus, é uma menininha. Mas quando você vai ver os vídeos dela, meu Deus, é de um autoconhecimento. E um dos vídeos ela falava assim, porque a sociedade nos ensinou que a sensualidade é algo ruim. E aí a gente perde grande parte da nossa força. E eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça e pensei, caramba, é verdade. Todas as vezes que nós apagamos a nossa beleza, a nossa sensualidade, a gente perde uma parte da nossa força feminina. Esse ano agora de 2026 é um ano em que eu quero despertar isso em mim, porque eu não me acho sensual, não me acho bonita. E aí eu comecei a sentir nesse meu processo de autoconhecimento essa necessidade de me olhar no espelho e gostar mais do meu corpo, de me achar mais bonita, de me achar mais sensual. Talvez eu ative novamente esse arquétipo agora com consciência, não como tempos atrás, né? É preciso que quando uma sombra ela venha, você saiba contornar para que você não seja dominado por essa sombra. Entendeu? Toda sombra que aparece é uma oportunidade para você curar, tá bom? Então o arquétipo da Afrodite, ela tem a sensualidade consciente, o prazer de viver, a conexão emocional e com o corpo. Então, se você é uma pessoa que está muito dura, se você é uma pessoa que está no racional, trabalho, dinheiro, preocupação e perdeu essa sensibilidade de ter prazer na vida, às vezes sair para se divertir, ou ter um relacionamento, ou despertar a libido, né, que é o prazer de viver, e tanto a libido sexual. Você perdeu o prazer de comer, de viver, de se divertir. Talvez o arquétipo da Afrodite seja algo bom para você, tá bom? Mas antes de você ativar, presta atenção no lado sombra dela, tá? O lado sombra da Afrodite, se você já tem esse perfil, se você já é uma pessoa que tem um prazer na vida, que você já você já tem uma libido alta, você já se envolve em muitos relacionamentos casuais, com muitas pessoas, cuidado, não ative esse arquétipo. Por quê? Porque atrás de todo excesso existe uma falta. E aí a sombra dela pode ter uma questão de ativar uma dependência emocional. Você pode se tornar não dependente da pessoa, mas dependente do sexo. Você pode se tornar dependente dos prazeres da vida, de sair. Então você quer viver sempre no prazer e oculta e não traz o equilíbrio entre as coisas, tá? Então a busca excessiva por validação, a confusão entre o amor e a aprovação, tá? Cadê? O uso do prazer para preencher vazios. Isso aqui é muito importante. Eu sou terapeuta, já falei para vocês. Quando existem pessoas que já estão regidas pelo arquétipo da Afrodite, pessoas que não querem sentir dor, por exemplo, né? Que elas ficam sempre pulando de prazer em prazer. E quando elas param, elas sentem um verdadeiro vazio dentro delas.
não querem lidar com a dor. E aí, você imagina se uma pessoa assim ativa o arquétipo da Afrodite, como é que fica? Né? Fica maior. A pessoa vai estar buscando prazer, comida, sexo, festa, bebida, vícios. E aí, como eu falei para vocês, todo excesso mostra uma falta, né? E aí é só em um processo terapêutico que a gente consegue olhar para isso e fazer com que essa luz, com que essa sombra, ela fique equilibrada, porque a gente precisa do nosso lado luz e do nosso lado sombras, assim, ó, integrados, tá? Então, Afrodite sem consciência vira excesso. Afrodite integrada vira amor próprio. Olha, gente, isso aqui é sensacional. Então, mulheres aí que estão nessa energia um pouco masculina, excessiva, talvez ativar o arquétipo da Afrodite, porque ela traz esse senso do amor próprio. Eu vou me escolher antes de escolher meus filhos, eu vou me escolher antes de escolher minha mãe, meu pai, meus amigos, meu irmão, meu marido. Tá entendendo? Eu faço as escolhas porque faz bem a mim, não ao outro. Então ela traz esse senso, sabe? Então perceba aí se você está precisando da energia da Afrodite, tá bom? Esse arquétipo ativa memórias ligadas ao merecimento, à autoestima e à forma como você se permite sentir prazer, seja no amor, no dinheiro ou na vida. Então, é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Afrodite não é exagerar na sensualidade, é habitar o próprio corpo com respeito e presença. Não sei, estou pensando, porque esse ano de 2025 foi um ano que eu me privei muito disso, né? E comecei a trabalhar muito. Talvez eu ative novamente o arquétipo da Afrodite, né? Se eu ativar, eu venho aqui contar para vocês, tá bom? É isso, se esse vídeo foi uma contribuição, curte, deixa seu like. E outra coisa, tá aqui no link, tá? A consultoria com arquétipo, se você quer entrar em um processo terapêutico comigo, tá? Ver sua luz, suas sombras e uma jornada arquetípica, entre em contato comigo que a gente marca a sua sessão. Um beijo e até a próxima.